E olha essa notícia aqui. A série do Jimmy Olsen, você lembra desse rumor que estava rolando? Uma série do Jimmy Olsen que estava sendo desenvolvida? Pois é, acabou de ganhar oficialmente a luz verde para começar a trabalhar na série, começar a escrever o roteiro. Parece que a ideia foi aprovada, que a ideia já está dentro da expectativa e que a série tem grande chance de realmente ser feita. E a gente fica perguntando por quê, né? Por que uma série do Jimmy Olsen, cara? E aí a gente começa a duvidar da sanidade mental do Sr. James Francis Gunn, que tem essa obsessão por personagens underground, por personagens inesperados, e esquece os medalhões, né? Esquece de fazer o que a gente tá pedindo faz algum tempo já, né? Focar na Trindade. O cara tem o Flash, o cara tem o Aquaman, o cara tem a Mulher Maravilha, o cara tem o Batman. E qual é a prioridade desse desgraçado? Uma série do Jimmy Olsen. É de caída de lá, né? É daquilo cair de lá. Pensando racionalmente, nós temos que colocar o seguinte aqui nessa mesa. Uma série do Jimmy Olsen não vai alterar nada do que está sendo desenvolvido nesse momento para DC, para o DCU. Então a série de Jimmy Olsen não cancela o filme do Batman, a série de Jimmy Olsen não cancela o filme da Mulher Maravilha, o filme de Jimmy Olsen não cancela nada que está sendo desenvolvido, Gladiador Dourado ou Paradise Lost, não vai ser por Waller, não vai ser por causa de Jimmy Olsen que os caras vão perder o interesse por uma outra série. Nem há assim uma... Ok, eles têm esse planejamento de fazer 2 séries, 2 filmes por ano, então se entrar 2 séries aqui, não vai poder entrar mais, vai ficar para outro ano. Claro, há um tráfego para ser respeitado, e talvez uma série sendo desenvolvida mais rápido acabe adiando a outra. Não é à toa que Cara de Barro veio antes do Batman. Por que Cara de Barro veio antes do Batman? Porque o roteiro de Cara de Barro estava pronto, e do Batman não. E o James Gunn tá trabalhando assim, ele pega o roteiro, lê, se ele gostou, faz. Faz que esse roteiro é bom. Mas ele não pega uma ideia e fala, faz, resolve aí, acha um buraco para enfiar esse roteiro aí, porque eu não quero nem ver. Enquanto não tiver o roteiro pronto, tá tudo em desenvolvimento. Na verdade, tem muito pouca coisa em produção na DC. A gente tá aqui com esse monte de rumor, Mulher Maravilha, Titãs, Batman, Gladiador Dourado, Waller... Authority, parece que vai rolar, o Monstro do Pântano também, e Paradise Lost, tá tudo ao mesmo tempo sendo desenvolvido, tá, os caras estão se perdendo. Não, porque tá tudo nesse estágio de mostra a ideia aí, escreve esse roteiro aí. E a fase de escrever roteiro, ela é barata, ela é o roteirista, e é a máquina dele, o computador. Quando o cara pega, imprime, joga na mão de James Gunn, é que ele vai decidir que vai gastar esse dinheiro. Foi o que aconteceu com o Cara de Barro, ele tinha um roteiro pronto. Ele tinha um roteiro que era interessante pra ele, que ele achava bom, achava que tinha potencial, que apesar de não ter escrito pro DCU, se conectava à ideia que ele tinha e mandou fazer. O roteiro do Batman não estava pronto, não tinha ideia, não tinha nada. E é por isso que o Cara de Barro entra na frente do Batman. Alguém chegou pro James Gunn com uma ideia de uma série pro Jimmy Olsen, ele adorou, mandou, quis ver mais, mandou os caras começarem a trabalhar na série, ao mesmo tempo que ele tá esperando a Nogueira terminar o roteiro de Titãs. E se o roteiro de Titãs for bom, ele vai fazer também. Então, para começar, não tem preferido. Tá todo mundo na mesma corrida, todo mundo com as mesmas chances. O que vai depender é o talento do roteirista de agradar o patrão. É isso que vai fazer a diferença. Se o roteiro de Mulher Maravilha e o roteiro do filme do Senhor Me Explique chegar ao mesmo tempo na mesa do James Gunn e ele gostar mais do roteiro do Senhor Me Explique, ou o Senhor Me Explique chegar antes, é capaz dele dar autorização pro Me Explique antes da Mulher Maravilha. Simplesmente porque a máquina tá funcionando assim. Então ele não faz um planejamento sem saber o que vai ser feito. Ele fez isso, né? Ele fez isso meio na pressão para poder ocupar espaço ali, um choque de poder. Então ele falou, tem 10 projetos para fazer. E nem todos os 10 vão ser feitos. Ele não quer fazer mais isso. Ele quer só autorizar os que estão prontos e interessantes para ele. A série do Jimmy Olsen já tem um showrunner, vai ser o Dan Perrault e o Tony Yacenda,
de American Vandal, que vão ser roteiristas, produtores executivos e showrunners. Vão acumular função. Vai ser sobre a história do Jimmy Olsen e outros repórteres do Planeta Diário investigando supervilões. Então vai ajudar a aumentar, a povoar esse universo de outras coisas ou vilões que talvez não dessem uma história completa, não fossem vilões que pudessem segurar um filme inteiro, ou de serem os antagonistas de algum filme próprio. A DC tem muito vilão, cara, tem muita coisa para aproveitar. E vai ser aquela série sobre o ponto de vista humano dos super poderosos. Então vamos acompanhar esses repórteres investigando. Lembra daquela série Powerless? Onde tinha também a gente acompanhava os humanos no mundo da DC? Era até bem interessante, mas não foi pra frente. Eu acho que ele vai fazer mais ou menos isso dentro do universo do DCU. Então vai ter aquele monte de comentários, vai aparecer aquele monte de super vilão que jamais ganharia uma chance de ser super vilão em filme nenhum, vai ter um monte de participação especial, um monte de easter eggs. E eu acho que vai ser uma série curiosa. Lembrando que o Jimmy Olsen teve uma série de quadrinhos na Era de Prata, que é a era que o James Gunn mais tem se inspirado para construir a história do veio principal do DCU, que é a história do Superman. O Superman é que comanda a linha principal. O resto fica orbitando, girando ali. É meio que um carrossel o DCU. Ele não é um tiro único, ele não vai numa direção só. Ele fica girando e girando no próprio eixo. Então, ao mesmo tempo que o Superman leva a história pra frente, chegando no Homem da Manhã e tal, o Cara de Barro fica lá contando a própria história. Tem outras coisas ali que estão nos seus próprios núcleos, sem influenciar muito. É isso aí que ele quer fazer. Ele quer fazer vários projetos com vários tons diferentes, em cinema, em TV, em streaming, em game, e que habitem o mesmo mundo, mas não sejam tão ligados a ponto de um interferir no outro. Vai ter uma história principal e várias histórias paralelas que vão lhe circular, fazer referências, citar, mas sem ter uma obrigação de fazer parte, de influenciar aquele veio principal. E eu acho que esse Jimmy Olsen vai ser meio isso, vai ser um apêndice. O Jimmy Olsen é perfeito para levar essa história, porque é o negócio do repórter, do olho do repórter, né? Não tinha o Phil Sheldon no Marvels? Então, o Jimmy Olsen vai ser o Phil Sheldon do James Gunn. E além disso, os rumores ainda dizem que o Gorilla Grodd será um dos vilões preferenciais para essa série. Então vamos ter Gorilla Grodd antes do Flash do DCU. Aí temos os vilões sendo apresentados antes dos heróis. Você acha confuso? Você acha que vai funcionar? Você acha que está maluco, senhor James Gunn? Ejeta? Ou você acha que tem potencial? Que ele tem mesmo que dar ok só para os projetos que estiverem bons, não importa os personagens que estão lá dentro? Escreve aqui embaixo nos comentários, daqui a pouco eu tô de volta. Até mais, até breve, até já. Tchau. E esse foi mais um conteúdo do 4 Coisas. O canal tem pelo menos 3 vídeos todos os dias de segunda a domingo. Se você gostou, aqui vão mais algumas dicas para você assistir. Não esquece de deixar o like, um comentário, se inscrever se você ainda não é inscrito e ativar o sininho para novas notificações. Muito obrigado, até a próxima.